Primeira carta de João, capítulo 2. Alguém precisa de uma dica para achar 1 João? Está entre Gênesis e Apocalipse. Foi boa dica? Bem pertinho do Apocalipse. Lá no finalzinho da Bíblia estão as cartas de João. As cartas de Pedro também. Ali depois da carta de Tiago. Um pouquinho antes do Apocalipse, você tem as cartas de João. Nós vamos ler um texto que está na primeira carta de João, capítulo 2. Todos acharam? A partir do verso... Bom, nós vamos ler a partir do verso 15, mas eu preciso dizer que o bloco completo desse texto o bloco vai do verso 12 ao verso 17. Daqui a pouquinho eu vou fazer a leitura, pelo menos resumida, dos versos 12 a 14. Mas o texto para nossa consideração hoje se encontra nos versos 15, 16 e 17. E eu convido você para lermos essa passagem. Assim diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Amém. Então aqui uma ênfase ao perigo, uma advertência, uma exortação contra o perigo para o cristão de aprender a amar o mundo. Por isso, o texto começa dizendo assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A Bíblia diz que Deus é amor. E Deus insiste constantemente a que os seus filhos vivam em amor, que exerçam esse amor, que vivam em amor. No entanto, existe um amor que Deus odeia, é exatamente esse, o amor ao mundo. O texto menciona o mundo e adverte contra o amor a ele. E aí também menciona o que há no mundo, diz assim, tudo que há no mundo, e resume tudo que há no mundo com 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Hoje eu quero gastar um tempinho para falar sobre o amor ao mundo. E quem sabe numa próxima pregação eu quero explorar sobre tudo que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque não haveria tempo de abrangermos todos esses aspectos numa mensagem somente. Portanto, hoje eu quero pregar sobre o amor ao mundo. Para que você possa acompanhar bem, eu vou tentar ser didático, então eu vou fazer algumas considerações introdutórias sobre o texto. Em seguida, 3 pontos. O que é o mundo? Não ameis o mundo. Espera aí, o que é o mundo? Depois vamos ver no texto quais são as razões que o texto nos dá para não amar o mundo. E finalmente, quem sabe a parte mais intrigante: como pode um cristão que tem uma experiência real e viva com Deus chegar a ponto de amar o mundo? Porque é para essas pessoas que João está escrevendo. Ele não está escrevendo para quem já está no mundo. Por isso que eu citei a parte introdutória do texto, o texto completo que começa no verso 12. Nós vemos que João está escrevendo para pessoas que verdadeiramente têm uma experiência com Deus. E eu convido você a lermos agora os versos 12 a 14, para identificarmos bem quem são essas pessoas a quem João está endereçando a sua advertência, a sua exortação: não ameis o mundo. Aí está a identificação, a partir do verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Vejam, trata-se de pessoas
que vivem com Deus. Verso 13: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Verso 14, de novo: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vejam, João aqui está apresentando 3 categorias de pessoas, as quais ele chama filhinhos, pais e jovens. Não precisamos entender necessariamente que ele está falando aqui de crianças, jovens e adultos. É provável que João aqui esteja tendo em mente as fases da maturidade cristã. Filhinhos, jovens e adultos. Mas a verdade é que em cada uma dessas categorias existe uma experiência real com Deus. Pessoas que conheceram a Deus, que conhecem a Deus. Quando ele fala dos jovens, vencestes o maligno. Então, ele está falando para pessoas que realmente têm uma experiência com Deus. Tiveram um encontro real, autêntico com Deus, vivem com Deus. É para essas pessoas que ele diz: não ameis o mundo. Por isso que eu disse que a parte final da minha mensagem talvez seja mais intrigante. Como pode uma pessoa que tem uma experiência real com Deus, se converteu autenticamente, genuinamente, chegar ao ponto de amar o mundo? Vamos então começar. Vamos falar um pouquinho sobre o texto, apenas algumas considerações, não quero me aprofundar muito. Como eu já disse, já fiz algum comentário, o texto completo vai dos versos 12 ao 17, né? O bloco completo. Os versos 12 a 14 funcionam como uma espécie de introdução aos versos 15 a 17. E nós vemos aí um contraste, né? Nos versos 12 a 14, como eu já mencionei, existe uma descrição positiva do caráter espiritual do verdadeiro cristão, quando ele se dirige aos filhinhos, aos pais e aos jovens. Uma descrição do caráter espiritual do verdadeiro cristão. E no verso 15 a 17, em contraste, há uma exortação intensa sobre o perigo de os cristãos se aproximarem e chegarem a amar este mundo, o sistema pecaminoso prevalecente nesse mundo. Como se usa no jargão teológico, essa perícope, né, dos versos 12 a 17, pode ser dividida em 3 blocos. Os versos 12 e 13, o verso 14 e os versos 15 a 17. Cada um desses blocos tem uma estrutura tríplice. Os versos 12 e 13 fala para filhinhos, pais e jovens. Verso 14, de novo, filhinhos, pais e jovens. Cada pedacinho desse dividido em três pontos. Nos versos 15 a 17 também vemos uma estrutura tríplice de contrastes. O verso 15 apresenta um contrasta, né, o amor do mundo e o amor do Pai. Verso 16 faz referência ao que procede do Pai e o que procede do mundo. O verso 17 estabelece o contraste, porque diz que o mundo passa e quem obedece a Deus permanece eternamente. 3 blocos tendo aí os seus contrastes. É muito impressionante como a Bíblia realmente foi escrita mediante a inspiração de Deus, não? Tendo feito essas considerações iniciais, vamos então para as 3 perguntas. O que é o mundo? Quais são as razões que o texto nos dá para não amar o mundo? E, finalmente, como pode um cristão chegar a amar o mundo? O que é o mundo? Qual o significado dessa palavra aqui na Bíblia? Somente no Novo Testamento, o termo mundo, tradução de diversos outros termos em grego, traduzido para mundo, esse termo ocorre 183 vezes no Novo Testamento. O escritor
que estamos considerando aqui, que é João, o apóstolo João, no seu evangelho e nas epístolas, ele usa essa palavra 103 vezes. Das 183 vezes do Novo Testamento, 103 são usadas por João. Essa é uma das palavras favoritas de João. Você sabe que João escreveu 5 livros do Novo Testamento. O seu evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. A palavra mundo, na Bíblia, assume diversos sentidos, diversos significados. Alguns chegam a encontrar 5, 6, até 7 significados distintos. Mas, especificamente, nos escritos de João, identificamos de forma clara 3 sentidos distintos, pelo menos 3 sentidos diferentes da palavra mundo. Às vezes João usa a palavra mundo se referindo ao universo criado, ou pelo menos ao planeta. É o lugar onde estamos, o universo criado. Dentre vários textos, eu selecionei um aqui que diz assim: o verbo, está no Evangelho, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. João 1,10. Está falando de quê? Do universo criado. João chama isso de mundo. Quando ele se refere à possibilidade, evidentemente ilustrativa, de escrever tudo que Jesus fez, ele diz assim: nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Uma referência a quê? Ao universo criado, ou pelo menos ao planeta. João usa a palavra mundo com esse sentido. Em algumas ocasiões, João usa a palavra mundo para se referir às pessoas que vivem no mundo. Às vezes a um grupo grande de pessoas e às vezes até a toda a humanidade. E aí eu selecionei o texto, talvez o mais óbvio e mais conhecido de todos, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a referência bíblica? João 3,16. Então, mundo é o quê? São as pessoas do mundo. E um terceiro significado da palavra mundo nos escritos de João, ele usa o termo mundo para se referir a um sistema organizado e controlado pelo diabo em oposição a Deus e aos filhos de Deus. E é nesse sentido que a palavra mundo está sendo usada aqui no nosso texto de hoje. E em outras partes da epístola, por exemplo, capítulo 5, verso 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está se referindo aqui a um sistema organizado e controlado pelo diabo, em oposição a Deus e aos filhos de Deus. Olhando para mim agora, sem colar na Bíblia. Todo mundo olhando para mim agora, sem colar na Bíblia. No texto que nós lemos, 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, que começa dizendo: não ameis o mundo. Quantas vezes a palavra mundo aparece? Quem olhar na Bíblia vai virar uma estátua de sal agora aí. Quantas vezes aparece a palavra mundo? Bom, mais de uma, né? Quantos acham que aparece 2 vezes? Levanta a mão. Quantos acham que aparece 3 vezes? Bem. Quantos acham que aparece 4 vezes? Quantos acham que aparece 5 vezes? Já tem 3 estátuas de sal ali, mais uma ali. Quantos acham que aparece 6 vezes? Quantos acham que aparece 7 vezes? Uau! Vamos contar então? A leitura repetitiva é intencional, eu quero que vocês saibam disso. 1 João 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes a palavra mundo, com esse sentido,
usada por João. Qual é o sentido? Um sistema organizado e controlado pelo diabo em oposição a Deus e aos seus filhos. Minha gente, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é uma dramatizaçãozinha cósmica entre o bem e o mal. Não é uma briguinha que acontece aqui, acolá, num canto aqui, no outro canto lá. Não. Nós estamos inseridos num conflito real, intenso, que ocupa todos os espaços e permeia todas as atividades humanas. Eu quero que você esteja acordado para isso. Quando a exortação bíblica diz assim, não ameis o mundo, leve a sério, não é brincadeira, é um sistema criado, organizado e controlado pelo diabo. Um sistema preparado para atrair os filhos de Deus, para flertar, atrair e conquistar os filhos de Deus, e levá-los ao ponto de chegarem a amar o mundo. Não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. E nesse grande conflito, ninguém pode ficar em cima do muro. Eu falei isso aqui recentemente. O muro já está do outro lado, do lado do inimigo. Se você está em cima do muro, você já está do lado errado. É um conflito real. Esta exortação, ela é pertinente para nós. É muito realista. Ela é tão insistente, porque existe um risco real, presente, na vida de cada um de nós, cristãos convertidos que vivem com Deus, o risco de passarmos a amar o mundo. Não ameis o mundo. Vejam o que disse o apóstolo Paulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, 1 e 2. Isso aqui não é brincadeira. O mundo aqui é um sistema organizado e controlado pelo diabo, em oposição a Deus e aos filhos de Deus. Não é brincadeira. Portanto, nos escritos de João, a palavra mundo assume principalmente essas três conotações: o mundo físico, o mundo humano e este mundo espiritual, que é esse sistema diabólico. O cristão vive no mundo físico e faz parte de um mundo humano, mas ele não pertence a esse mundo espiritual. Amém? Nós não somos desse mundo. O mundo não é o habitat natural do cristão. A nossa cidadania é o céu. Você pode entender isso? Esse não é o nosso habitat. Por isso o texto apresenta diversas razões para que não amemos o mundo. Algumas delas explícitas e outras implícitas. Eu listei aqui 5 razões. Vou discorrer rapidamente sobre cada uma delas. Primeira razão para não amar o mundo. Você está com a sua Bíblia aberta, não? Verso 16. Verso 16. Finalzinho. Vamos ler o verso completo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que faz parte desse sistema elaborado e controlado pelo inimigo não procede do Pai. Não ameis o mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo são essencialmente erradas, pecaminosas. Não vem de Deus. E se não vem de Deus, não é coisa boa. Temos aqui já uma razão forte para não amar o mundo. As coisas do mundo são essencialmente erradas e pecaminosas. Segunda razão para não amar o mundo, verso 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma boa razão para não amar o mundo, o que acham? O amor do Pai. O texto aqui não tem a ideia de que o indivíduo
perde o amor de Deus no sentido em que Deus deixa de amá-lo. Não é nesse sentido, é no sentido oposto. É o amor nosso a Deus, o amor de Deus em nosso coração, que nos faz amar a Deus. Quem ama o mundo não ama a Deus. Você quer uma razão para não amar o mundo? Aí está, o amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Ao contrário do que alguns aqui pensam, né? Alguns aqui, evidentemente, amigos, eu estou falando para mim mesmo, eu não estou me referindo a ninguém especificamente. Alguns pensam que podem amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Gostam das coisas da igreja, gostam da sua fé, gostam das tradições religiosas, frequentam a igreja, mas ao mesmo tempo também gostam das coisas do mundo, participam das coisas do mundo, frequentam os ambientes do mundo e vão levando assim. No fundo, quando vão orar, dizem: Senhor, eu estou lá, mas Tu sabes como eu Te amo. Que amor é esse? Você gosta de Deus, eu sei disso, mas você ama a Deus? Se você está flertando com o mundo, se você está partilhando do mundo, o que diz a Bíblia? Quem ama o mundo, como é que diz aí o verso 15? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Isso aqui é uma lei de causa e efeito. Se você ama o mundo, não amará a Deus. Se você ama a Deus, não amará o mundo. São duas experiências excludentes. Uma exclui a outra. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível abrigar no mesmo coração o amor a Deus e o amor ao mundo. Não dá para abrigar no mesmo coração. O verso 17 diz assim: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Veja que não está dizendo aquele que ama a Deus. Lá em cima fala de amar a Deus, o amor de Deus. Aqui fala fazer a vontade de Deus. Existe uma relação entre essas coisas. Quando você começa a amar o mundo, você vai perdendo o seu amor a Deus. E gradativamente, paralelamente, perdendo o amor a Deus, você perde todo o interesse em fazer a vontade de Deus, em permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, em permitir que Deus realize os planos dele na sua vida. Você está envolvido pelas coisas do mundo e você perde o interesse pela vontade de Deus. Que perigo, minha gente. Quando a gente se lembra que a única segurança que nós temos na nossa vida é estarmos dentro dos parâmetros, do âmbito da vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é a melhor coisa do mundo. Você não faz ideia dos planos maravilhosos que Deus tem para você, para a sua vida, para o seu futuro. E se em algum ponto do caminho você se desvirtuou, você pisou fora, você fugiu dos planos de Deus, no momento em que você se voltar para Deus, Deus vai corrigir a rota. Você não vai deixar de ter os prejuízos de ter se afastado. Claro, vai ter os prejuízos, sim, mas Deus vai retomar a rota da sua vida para cumprir a vontade dEle. E você vai se realizar, vai ser feliz na vontade de Deus para a sua vida. Agora, se você está compartilhando das coisas do mundo, se você está flertando com o mundo, se o seu coração está se sentindo atraído pelo mundo, gradativamente você vai perder o seu amor a Deus e automaticamente vai perder o interesse na vontade de Deus para a sua vida. Por que não amar o mundo? Aqui está esta segunda razão. O amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Uma terceira razão, verso 17, comecinho do verso 17 diz assim: ora, o mundo passa. Como é que você vai colocar o seu coração em algo que passa, passageiro? Algo que vai acabar tão rapidamente? E é rapidamente mesmo. Quantos anos você tem? Bem, aqui tem todas as idades, mas a maioria aqui está aí na flor da juventude. Você tem 17, 18, 20, 25, 30 anos, jovenzinho. Ah, mas eu tenho um longo futuro pela frente.
Depois que se passam 30 anos e você olha para 3 décadas, olhando para trás e não para frente, você vê que é assim, ó. Eu que o diga. Hoje você conta o tempo de amizade com os seus amigos mais próximos, dizendo assim, nossa, a gente já é amigo há 3 anos, há 4 anos. Eu encontro meus amigos e disse, puxa, nós somos amigos há 30 anos. É isso mesmo. Olhando para frente parece que está tão longe, mas depois que passa você olha para trás. Foi ontem. O mundo passa. O mundo passa. Isso aqui vai acabar. Quais são os seus sonhos, os seus planos, as grandes realizações que você quer na vida? É aí que você vai concentrar o seu interesse? Os seus melhores interesses? É claro que você tem que ter interesse nessas coisas, não é isso que eu estou dizendo. Mas os seus melhores interesses, os seus melhores esforços não podem estar neste mundo. Porque este mundo passa. E com ele, e aí vem a quarta razão, a terceira razão para não amar o mundo é porque o mundo é perecível, o mundo passa. A terceira razão, a quarta razão, ainda no verso 17, relacionada a essa mesmo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Os prazeres do mundo, aquilo que hoje atrai, aquilo que hoje alegra, aquilo que hoje arranca sorrisos e lampejos de alegria, vai acabar, daqui a pouco acaba. É aí que você vai depositar a sua vida? É aí que você vai investir os melhores anos da sua juventude? Na esperança de usufruir de alguma coisa? Primeiro que é um engano, não vai usufruir de nada. E muito pior para você do que para os que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus, sofre as consequências das atrações do mundo, mas pelo menos não sofrem tanto com peso de consciência. Mas você, quando faz isso, você sabe como é que você fica depois? E não muda. O Espírito Santo não vai abandonar você assim não, você vai sofrer mais ainda. Não vale a pena, passa. O mundo passa, os prazeres do mundo passam. Não ameis o mundo. Razões para não amar o mundo, eu falei de várias já. Primeira, as coisas do mundo são essencialmente erradas, não procedem do Pai, erradas e pecaminosas. Segunda razão, o amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. É impossível amar o mundo e amar a Deus. Você vai amar o mundo e vai deixar de amar a Deus, e vai perder o interesse na vontade de Deus. Terceira razão, o mundo é perecível, o mundo passa. Quarta razão, os prazeres do mundo passam, além de serem enganosos, são passageiros. E finalmente a quinta razão que o texto nos dá, e esta também de forma explícita, esta sim de forma explícita, verso 17 de novo diz assim, ora o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer? Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Bem, eu fiz algumas considerações introdutórias, depois as 3 perguntas, né? O que é o mundo? E vimos que o mundo é um sistema elaborado, organizado e controlado pelo diabo, em oposição a Deus e aos filhos de Deus. Depois vimos aqui 5 razões para não amar o mundo. E finalmente, eu quero considerar a pergunta talvez mais intrigante. Como um cristão verdadeiramente convertido, que tem uma experiência real com Deus, pode chegar ao ponto de amar o mundo? Então eu queria que você entendesse uma coisa. Essa não é uma mudança brusca. Ninguém sai da plena conformidade com Deus em um só passo, passa para a plena conformidade com o mundo. Não é assim que funciona. Você está aqui na plena conformidade com Deus. É para quem está aqui que a Bíblia está dizendo, não ameis o mundo.
cuidado, vejam o risco, mesmo para quem está na plena conformidade com Deus. Não ameis o mundo, cuidado. Aí muitos pensam assim, não, eu jamais vou me tornar uma pessoa mundana, no sentido de renegar a minha fé, renegar a minha experiência com Deus, renegar tudo que eu aprendi, renegar a minha experiência com a igreja, com as coisas de Deus. Não, eu jamais vou sair de lá e vou vir para cá e estar em plena conformidade com o mundo. E eu sei que quando você diz ou pensa isso, você está sendo sincero, você não quer mesmo. E não é isso que vai acontecer, você sair daqui para lá, repentinamente. As grandes quedas espirituais não acontecem repentinamente. Eu não acredito naquela história, quando alguém diz assim, pastor, eu estava tão bem com Deus, mas de repente veio uma tentação, eu não resisti, caí, arruinei a minha vida, me afastei de Deus, de repente. Não foi de repente. Há um processo até chegar lá. E você precisa saber que é um processo. E você precisa saber mais. Quando você inicia esse processo, cada passo que você dá se torna mais difícil voltar atrás. É por isso que é um processo. Eu quero ler um processo gradativo, né? Eu quero ler alguns textos da Bíblia que mencionam estágios. Não significa que o que eu vou ler aqui como se diz, cobre todo, extingue, enfim, apresenta todos os estágios, mas apenas para a gente conhecer alguns desses estágios nesse processo gradativo de sair da plena conformidade com Deus e ir para a conformidade com o mundo. Que processo é esse? Volte um pouquinho a sua Bíblia no livro de Tiago, carta de Tiago, um pouquinho antes de onde você está. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nos fala de um estágio nesse processo. Tiago 4, verso 4, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui não está falando de amar o mundo, está falando de amizade com o mundo. É uma aproximação do mundo. O indivíduo estava aqui, na plena conformidade com Deus e com a vontade de Deus, começa uma amizade com o mundo. Começa a permitir deixar-se atrair pelas luzes do mundo, os brilhos do mundo, os sons do mundo, os cheiros do mundo, os prazeres do mundo. Uma amizade com o mundo. Esse é um passo, quem sabe é o primeiro passo. Voltando ainda na carta de Tiago, capítulo 1 agora, nos fala sobre uma outra experiência com o mundo. Capítulo 1, verso 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, cuidado para não contaminar-se com o mundo. Existe a possibilidade de o cristão deixar-se contaminar com o mundo. Começa uma amizade com o mundo. Sabe, é aquela curiosidade. Não, eu vou lá só para ver como é. Eu quero poder saber como funciona. Eu preciso saber que gosto tem. Eu quero só saber qual é o efeito. Vai ser só uma experiência. É um flerte, uma aproximação, uma amizade. Na medida que você permite essa amizade, quase que inevitavelmente você vai ser contaminado com o mundo. Começa a contaminar-se. A princípio é uma pequena experiência, é uma pequena prova, é um momentinho curto, é uma coisinha aparentemente simples, é só essa vez. E isso vai contaminando. E sabe o que pode acontecer e para onde vai levar isso? E eu leio agora Romanos 12. Romanos 12.
Romanos 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui o contraste entre estar completamente conformado, em conformidade com a vontade de Deus, ou estar em conformidade com o mundo. Um processo, um olhar, uma aproximação, uma prova, uma vezinha, uma experiência aqui, outra ali, começa a se contaminar, acaba se tornando, ficando em conformidade com o mundo. E sabe qual é o maior perigo desse processo? O maior perigo é que nesse processo funciona assim: quando você está em plena conformidade com Deus, você está dentro da vontade de Deus, em comunhão com Deus, em harmonia com os planos de Deus, a sua sensibilidade espiritual está aguçada, a sua capacidade de discernir entre o certo e o errado está muito clara, está muito viva na sua mente. A sua consciência está muito sensível às influências, ao toque do Espírito Santo. Mas na medida que você flerta com o mundo, que você dá um passo, por pequeno que seja, na direção do mundo, gradativamente você vai perdendo essa sensibilidade espiritual. O discernimento entre o certo e o errado já não é tão claro. Aquilo que parecia ser certo e aquilo que parecia ser errado começa a se tornar relativo. A linha divisória começa a ficar obscura, começa a ficar cinzenta. E à medida em que você dá mais um passo, e você prova, e você permite se contaminar com alguma experiência do mundo, com alguma coisa do mundo, essa sensibilidade vai ficando cada vez mais obscurecida. Daí a pouco, essa aproximação vai se tornando natural, até levar você a estar em plena conformidade com o mundo. Eu pergunto, é isso que você quer para a sua vida? É essa a experiência que você quer ter? Ah, eu não quero chegar lá não, pastor. Eu só estou por aqui. Você conhece a história de Ló? Quando houve lá um problema entre Ló e o seu rebanho e o do seu tio Abraão, que eles precisaram se separar, que Abraão disse assim: para onde você quer ir? Aí eu selecionei aqui algumas passagens da Bíblia. Eu peço que você não abra, para a gente ganhar tempo. Eu vou ler o texto e citar a referência, você pode anotar se quiser. Mas vejam só os passos dados por Ló. Gênesis capítulo 13, primeiro diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Verso 10. Ele viu, levantou os olhos, um primeiro passo, um flerte. Permitir um desejo. Vejam, um processo. No verso seguinte, Gênesis 13, verso 11 agora. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Primeiro ele olhou e viu. Aí concentrou a sua atenção nisso. Se sentiu atraído a ponto de agora escolher. O verso seguinte usa uma expressão interessante. Diz assim, a respeito de Ló: ia armando suas tendas até Sodoma. Ele não saiu da companhia de Abraão diretamente para Sodoma num só passo. Não, um processo. Ele primeiro olhou, viu, claro, se sentiu atraído pela beleza, pelos sons, pelos brilhos. Aí, escolheu ir nessa direção, e aí o texto diz: ia armando as suas tendas até Sodoma. Não foi um passo só, um processo gradativo. Eu volto a perguntar: o que é que você quer para a sua vida? Eu vou fazer outra pergunta. Seja sincero consigo mesmo. Em que estágio você está? Você poderia dizer, com a sua consciência tranquila diante de Deus, que você está buscando viver uma vida em plena conformidade com Deus e a vontade de Deus? Ou você já está nesse processo? Onde é que está concentrada a sua atenção? Onde é que você tem empenhado os seus melhores esforços? É neste mundo? É isso que você quer? Onde é que estão os seus maiores e melhores interesses?
Aí você olha para frente, pensa no seu futuro, na sua família, nas suas conquistas profissionais, nas suas realizações, no crescimento. Deus tem planos assim para você, mas não é este o centro da vontade e do plano de Deus para a sua vida. Isso é passageiro. Não concentre o melhor da sua atenção, dos seus interesses e dos seus esforços nas coisas passageiras. Não estou aqui incentivando nenhum tipo de negligência na vida. Não, o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Mas o melhor está lá na frente. Em que estágio você está nesse processo? Será que tem alguém aqui que precisa reconsiderar um pouco da sua vida? Será que tem alguém aqui que está com os olhos abertos para as imagens do mundo? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Será que tem alguém aqui que está com os ouvidos abertos e atentos e ocupados com os sons do mundo? Você sabe do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Sabe. Será que tem alguém aqui que quando abre a boca está usando a linguagem usada pelo mundo? Você sabe do que eu estou falando. Será que tem alguém aqui que está buscando a recreação e o entretenimento da forma como o mundo busca? Você sabe do que eu estou falando. O que você quer para a sua vida? Onde está o melhor dos seus interesses, das suas energias? Neste mundo? Ou na vontade de Deus? Talvez alguém aqui precise tomar uma decisão importante hoje. A decisão de reconhecer que está num caminho perigoso. E de buscar poder de Deus, de clamar a Deus. E dizer assim: Senhor, me ajuda, eu quero dar um passo atrás e voltar para estar em plena conformidade com a tua vontade. Talvez alguém aqui esteja já num estágio avançado desse processo. E precise clamar a Deus agora. E eu vou lhe dar essa oportunidade. O Rodolfo vai cantar um hino. E nós vamos terminar com uma oração. Talvez para alguns seja importante você demonstrar a sua decisão de dar um passo atrás, dar meia volta e voltar para os braços de Deus. Se você quiser demonstrar isso vindo aqui à frente para nós orarmos juntos, você poderá fazê-lo. Eu não espero que todos os que precisem venham à frente. Mas eu acho que seria bom termos pelo menos alguns que queiram publicamente reconhecer que precisam de um socorro urgente de Deus. Dar meia volta e colocar a sua vida em plena conformidade com a vontade de Deus. Santo Deus, obrigado, Senhor, por esta advertência, essa exortação tão pertinente para nós hoje. Suplicamos, Senhor, com a mão estendida, salva-nos. Se alguém aqui, Senhor, está nesse processo de aproximação do mundo, que vai levá-lo a amar o mundo, por favor, resgata essa alma, Senhor. Revela o teu poder, a tua graça, o teu perdão. Saiamos daqui, Senhor, com a decisão de vivermos em plena conformidade com a tua vontade. Dá-nos essa experiência, querido Deus. É o que nós suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.